verão sempre foi, sem dúvida, minha época favorita do ano. Não por festas ou bebida, mas pelo simples fato de estar ao ar livre. O calor, o vento leve passando pelas árvores, o silêncio da natureza. Era ali que eu me sentia em paz. E foi justamente esse amor pelo lá fora que me colocou numa situação que eu nunca vou esquecer. Eu tinha entre 17 e 18 anos quando aconteceu. Perto da minha casa existe uma reserva ambiental enorme, coisa de quase 1000 hectares. Um lugar tão grande que, até hoje, tenho certeza de que existem partes que eu nunca explorei. Numa noite de junho, quente e perfeita, eu e 2 amigos decidimos acampar lá dentro. Era proibido, mas na nossa cabeça, isso só deixava tudo mais emocionante. A ideia era simples: entrar o mais fundo possível na mata, montar acampamento e passar a noite. Chuck era o mais preparado de nós. O cara era praticamente um escoteiro. Sabia fazer fogo, montar barraca, dar nó em tudo. Já o Jackson, bom, ele era responsável pelas bebidas. E fazia isso muito bem. Por volta das 23h30, estacionamos o carro e começamos a caminhar pela floresta, carregando barraca, mochilas e, claro, algumas cervejas. A escuridão era densa. Mesmo com a lanterna potente do Chuck iluminando o caminho, havia algo desconfortável em andar por aquele lugar àquela hora. Cada galho quebrando sob nossos pés parecia alto demais. Cada sombra estranha demais. Depois de uns 30 minutos andando sem parar, encontramos uma pequena clareira. O lugar era perfeito. Montamos a barraca, organizamos as cadeiras e, com a ajuda do Chuck, acendemos uma fogueira. Logo o fogo estava alto, iluminando o espaço ao nosso redor. Jackson abriu a mochila, me jogou uma cerveja e ligou uma caixa de som. E por um tempo, tudo foi perfeito. A gente conversou, riu, bebeu. O tempo passou rápido. Talvez 2 horas, talvez mais. Eu já estava meio alto, sentindo o efeito do álcool, relaxado. Até que, sem aviso nenhum, um som cortou o ar. Um assobio, alto, extremamente alto. Eu praticamente saltei da cadeira. O som parecia vir de longe, mas ao mesmo tempo era forte demais para ser distante. Jackson desligou a música na hora. O silêncio que veio depois foi pior. Ficamos os 3 parados sem dizer nada, olhando uns para os outros. Meu coração estava disparado. Tentamos escutar de novo, qualquer coisa, nada. Mas havia algo errado. A floresta estava silenciosa demais, sem insetos, sem vento, sem folhas se movendo. Era como se tudo tivesse parado. Na minha cabeça eu tentava racionalizar. Aquilo não era som de animal. Era um assobio humano, claro, nítido, como aqueles que você escuta em um jogo de futebol. Chuck quebrou o silêncio, quase sussurrando. A gente devia ir embora, mas eram mais de 3 da manhã. Sair dali, no escuro, sem saber exatamente onde estávamos, parecia tão perigoso quanto ficar. Depois de discutir um pouco, decidimos esperar. Eu fui apagar a fogueira, mas Chuck me impediu. Deixa acesa, afasta animais. Na hora, aquilo me atingiu de verdade. A gente estava no meio do nada, sem sinal, sem ajuda. E agora? Com alguém ou alguma coisa na floresta. Alguns minutos passaram. Voltamos a conversar, mas bem mais baixos. Ninguém queria dormir. E então aconteceu de novo. Algo veio voando da escuridão, passou pelo ombro do Jackson e caiu direto na fogueira. Um estouro, faíscas, era um rojão. Eu gritei sem nem pensar. Chuck saiu correndo imediatamente, como se tivesse sido programado para isso. Eu e Jackson fomos atrás.
Largamos tudo. Barraca, mochilas, bebida. Tudo ficou para trás. Corremos no escuro, desviando de árvores, tropeçando em raízes. O coração parecia que ia sair pela boca. Só paramos quando não dava mais. Jackson vomitou. Chuck desligou a lanterna. Ficamos ali tentando ouvir. Nada. Ninguém parecia ter nos seguido. Mas o medo continuava. Jackson queria ir embora de vez. Nunca mais voltar. Mas Chuck insistiu. Meu equipamento tá lá e a fogueira ainda tá acesa. Eu não conseguia acreditar que ele estava pensando nisso, depois do que aconteceu. Mas no fim, concordei. Talvez tivesse sido só alguém tentando assustar a gente. Talvez. Voltamos devagar, em silêncio. A luz da fogueira apareceu entre as árvores. Ainda estava acesa. Mas tinha algo errado. Jackson colocou o braço na minha frente, me impedindo de avançar. Olha! Eu forcei os olhos e vi 3 pessoas, sentadas nas nossas cadeiras, imóveis, completamente imóveis, como estátuas. Uma delas estava virada na nossa direção, a boca aberta, os olhos vazios. Aquilo não era normal. Ninguém falava. Ninguém se mexia. Só ficavam ali, observando. Ficamos parados, assistindo aquela cena absurda, sem coragem de dar um passo sequer. Até que Jackson, sem querer, chutou uma pedra. O barulho ecoou, e no mesmo instante, a fogueira apagou. Não foi diminuindo, não foi natural. Simplesmente apagou, como se alguém tivesse coberto o fogo. Na escuridão completa, ouvimos passos, correndo. Na nossa direção. Dessa vez, não pensamos. Viramos e corremos. Contudo, galhos quebrando, folhas sendo pisadas, respiração descontrolada. E atrás de nós, passos. Mais de um. Não paramos. Saímos da floresta como se nossas vidas dependessem disso. E talvez dependessem mesmo. Por sorte, ninguém nos seguiu até o carro. A viagem de volta foi em silêncio. Ninguém teve coragem de comentar nada. No dia seguinte, Chuck insistiu em voltar. Durante o dia, Jackson recusou na hora. Mas eu fui com ele, a luz do sol fazia tudo parecer normal. Encontramos o acampamento. Tudo estava lá, intacto, como se nada tivesse acontecido. Até que Chuck abriu a barraca e o cheiro nos atingiu. Forte, podre. Dentro havia um rato morto, apodrecendo, colocado bem no centro. Olhei para Chuck. Ele não disse nada, nem eu. Saímos dali e nunca mais voltamos. Eu sempre usei o treino como uma forma de escapar. Minha casa nunca foi um lugar tranquilo. Discussões constantes, tensão no ar, dinheiro curto. Ficar ali dentro por muito tempo era sufocante. Então sempre que podia, eu saía. Havia um parque a uns 10 minutos de carro da minha casa. Nada muito especial durante o dia. Crianças, gente correndo, famílias. Mas à noite era diferente. Vazio, silencioso, só eu. E o som distante da cidade lá embaixo. Eu gostava de treinar lá justamente por isso. Numa dessas noites, depois de mais uma discussão entre meus pais, decidi sair. O calor estava intenso. Aquele tipo de noite em que o ar parece pesado, quase difícil de respirar. Entrei no carro, dirigi até o parque e estacionei. Era por volta das 22 horas, talvez 23 horas. O estacionamento estava completamente vazio. Desci do carro, respirei fundo e senti aquele alívio imediato.
como se o mundo lá fora fosse mais leve do que dentro da minha própria casa. Fui direto para as barras. Comecei com flexões, depois barra fixa. Eu nunca conto repetições. Só faço até o corpo falhar. Descanso e repito. Estava no meio de um intervalo, girando os braços, quando senti aquela sensação de estar sendo observado. Não foi nada óbvio, foi instintivo. Meu corpo reagiu antes da minha mente. Virei a cabeça e quase tive um infarto. Um homem estava a menos de 1 metro de mim. Do nada. Eu literalmente pulei para trás, assustado. Ele começou a rir. Um riso alto, estranho, quase forçado. Desculpa. Não quis te assustar, mas assustou. Muito. Eu respirei fundo tentando me recompor e perguntei: Cara, o que você está fazendo aqui? Ele inclinou levemente a cabeça, ainda sorrindo. Eu moro aqui. Aquilo não fez sentido nenhum. Morar ali, no parque? Ele continuou. Eu vejo você aqui, treinando. Aquilo me incomodou mais do que deveria. Porque eu nunca tinha visto ele antes. Nunca. Tentei encerrar a conversa. Vou terminar aqui e já tô indo. Subi na barra novamente, tentando ignorar. Mas não dava. Eu sentia o olhar dele, fixo, queimando na minha nuca. Cada repetição parecia mais pesada que a anterior. E então, quando eu estava quase terminando, ele disse meu nome, completo. Na hora, meu corpo inteiro travou. Desci da barra devagar. Meu coração começou a bater forte, pesado. O quê? Silêncio. Ele não respondeu. Só me encarava, com um sorriso estranho demais, forçado demais. Os olhos arregalados. Aquilo não era normal, não era só um cara estranho. Era algo errado. Muito errado. Uma sensação ruim começou a crescer dentro de mim. Aquele tipo de sensação que não dá para explicar, mas que grita: sai daqui agora! E foi o que eu fiz, sem discutir, sem perguntar mais nada. Só virei e comecei a andar de volta para o carro, sentindo, o tempo todo, que ele estava me observando. Quando cheguei perto do carro, não resisti. Olhei para trás e lá estava ele, na barra, exatamente onde eu estava segundos antes, segurando, tentando subir, falhando, tentando de novo. E de novo, né, como se estivesse me imitando. Entrei no carro e fui embora na hora. Durante o caminho inteiro, tentei me convencer de que aquilo não era nada. Talvez eu estivesse exagerando. Talvez ele tivesse ouvido meu nome de algum lugar. Talvez. Mas no fundo, eu sabia. Tinha algo errado. Na manhã seguinte, acordei cedo para ir trabalhar. Sou da construção, então costumo sair antes de todo mundo em casa. Quando abri a porta, vi um envelope no chão, sem remetente, só meu nome. Peguei sem pensar muito e joguei no carro para ver depois. Mais tarde, durante o almoço, sentado dentro do carro por causa do calor, resolvi abrir. Eu não estava preparado. Dentro havia fotos, minhas, várias. Eu no carro, eu trabalhando, eu no parque, meu estômago virou. Mas a última foi a pior. Era uma foto minha dormindo, tirada da janela do meu quarto. Naquela hora, tudo fez sentido. O homem, o nome, o olhar. Minhas mãos começaram a tremer. Fui direto para a delegacia. Expliquei tudo. Entreguei as fotos. Descrevi o cara. Eles disseram que iam investigar, mas não parou. Algumas noites depois, acordei com batidas na porta. 3 da manhã. Eu não abri. Fiquei parado em silêncio, esperando aquilo parar. E parou.
mas o medo não. Outro dia encontrei um post-it colado no vidro do meu carro, um coração desenhado. Nada mais. Voltei na polícia. Eles abriram um caso. Disseram que era difícil sem provas concretas. Já faz um mês. Nada foi resolvido. E eu não voltei mais ao parque. Mas às vezes, quando estou sozinho, eu tenho a sensação de que alguém ainda está me observando. E o pior de tudo é que talvez esteja mesmo. Isso aconteceu no verão passado. Eu não era muito de sair. Na verdade, só fazia algo social quando meus amigos praticamente me arrastavam. E foi exatamente o que aconteceu naquela noite. Meu amigo Philip me chamou para uma festa em uma casa de gente que eu nem conhecia. Eu hesitei, mas acabei indo. O problema começou antes mesmo de eu chegar. Assim que virei a rua da festa, Philip mandou mensagem dizendo que não iria mais. Fiquei parado dentro do carro por alguns segundos, encarando a casa cheia de luzes e música, me sentindo um completo idiota. Mas já que eu tinha ido até lá, resolvi entrar. Para minha surpresa, o dono da casa, Randy, foi super receptivo. Me apresentou para a galera, todo mundo foi tranquilo comigo, e em pouco tempo eu já estava bebendo e me enturmando. A festa foi ficando cada vez mais intensa, e eu claramente exagerei na bebida. Lá pelas 2 da manhã, comecei a me sentir mal. Tonto, enjoado. Subi para procurar um banheiro, mas todos estavam ocupados. Acabei me perdendo pela casa até encontrar uma porta que levava a ser um tipo de sótão. Escuro, cheio de poeira, mas silencioso. Perfeito para respirar um pouco. Abri uma pequena janela e deixei o vento da noite bater no rosto. Aquilo ajudou. Foi então que ouvi passos, vindos do telhado. Na hora, pensei que fosse coisa da minha cabeça, mas a curiosidade falou mais alto. Sem pensar muito, provavelmente por causa do álcool, subi pela janela. E foi aí que tudo ficou real. 2 homens mascarados estavam saindo de outra janela, carregando bolsas. Eles estavam roubando a casa. Meu coração disparou. Eu não sabia o que fazer. Gritar? Fugir? Fingir que não vi? Antes que eu decidisse, escorreguei levemente no telhado. O barulho chamou a atenção de um deles. Ele virou e me viu. Congelamos por um segundo. Então os 2 começaram a fugir. Não sei de onde tirei coragem, mas fui atrás, mantendo distância, seguindo eles pelo telhado. Quando começaram a descer, peguei o celular para chamar a polícia, mas deixei cair. O barulho ecoou. Um deles gritou: "Quem tá aí?" Desesperado, peguei um pedaço solto do telhado e joguei na direção deles. Errei, mas assustei o suficiente. Um dos caras perdeu o equilíbrio e caiu com tudo no chão. O outro fugiu. Sirene. A polícia já estava chegando. Alguém tinha chamado por causa do barulho da festa. Voltei para dentro, desci as escadas tentando parecer normal e fui direto no Randy. "Você precisa chamar a polícia. Sua casa foi invadida. O clima da festa morreu na hora. A polícia levou o cara que caiu. O outro nunca foi encontrado. Achei que tinha acabado ali, mas não tinha." Dias depois, Randy começou a receber cartas com ameaças. Fotos dele, da família, da casa. Alguém estava observando. Até hoje ninguém sabe quem era o outro homem. E sinceramente, eu tenho quase certeza de que ele sabe exatamente quem eu sou.